Estamos aqui com o primeiro episódio do podcast Saúde Animal. Estamos aqui com as universitárias da Uninasal, do curso de graduação de Medicina Veterinária. E vamos estar falando, gente, sobre verminoses em aves, impactos e controle, com essas maravilhosas Gabriela Alcântara e Cátila Lohane. Vamos estar falando direcionado realmente para verminoses em aves. Você que cria aves, essas aves de impacto, gente. Vocês que criam aves, como a galinha caipira, principalmente você que cria essas galinhas aí no quintal. Fica com a gente, peru, codorna. Então, fique atento que a gente vai falar sobre 4 tipos de vermes que cometem nessas aves e as meninas vão estar falando um pouquinho, né, apresentando elas. Fala aí, Gabriela Alcântara, também Cátila Mascarenha. Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu me chamo Gabriela Alcântara, eu sou formada em bacharelado em medicina em humanidades, estou no 9º semestre de medicina veterinária e estou aqui para vocês para abordar um assunto muito interessante, né? Que é sobre aves, verminoses em aves. E dessas aves eu vou falar um pouquinho delas sobre a ascardiose e a capilariose. A minha colega aqui também vai abordar mais 2 verminoses muito interessantes. E vamos lá, Cátila, quais são? Boa noite, ouvintes. Então, como a minha amiga já falou, a gente estuda juntas, fazemos 9º semestre de veterinária. Fé em Deus, até ano que vem a gente forma para ter 2 veterinárias aí com vocês. E como ela falou, a gente vai abordar hoje 4 tipos de vermes. E eu vou falar um pouquinho sobre a teraquiose e a singamose. E é isso, gente. Fique com a gente que a gente vai falar um pouquinho dessas verminoses com vocês. Eu quero fazer perguntas também, para que os nossos ouvintes, com certeza que têm dúvida, possam aí tirar as dúvidas com a gente, com Gabi e com Cátila, sobre esses vermes, né? Como eu falei, gente, são vermes principalmente causados em aves de postura, aves criadas que dão ovos, a galinha, a codorna, e são vendidas, né? Então, você aí que tem granja, você aí que tem uma empresa, ou você mesmo que fica aí, que tem a sua casa, que tem essa pequena empresa que a gente fala que cuida da galinha caipira, principalmente, vamos ter um cuidadinho, que elas vão falar sobre os cuidados, vão falar sobre o que causa. E Gabi vai falar principalmente sobre o verme ascaridiose em aves, ela vai falar aí pra gente o que comete e também como tratar. Me fala, Gabi, sobre esse verme ascaridiose. Então, pessoal, a ascardiose é um verme muito comum em aves domésticas, né? Então, ele é causado pelo verme chamado Ascaridia galli. Então, ele vai afetar o intestino delgado, né, dessas aves, ocasionando diversos problemas, né, que a gente vai abordar aqui nesse podcast. E é um problema muito comum que a gente vê hoje em dia, né, atualmente, principalmente em produtores rurais, né, que tem essas aves ali numa fazenda, por exemplo, pode ser tanto uma fazenda pequena, por exemplo, a gente vê em relação a empresas maiores que a gente não vê tanto essa questão dessa verminose, né, pelos cuidados que as empresas maiores têm, tanto em sanidade, né, quanto a prática de higienização. Então, a gente vê protocolos mais eficazes nesses locais e vamos falar um pouquinho mais sobre ela. É isso mesmo, gente. Vocês que estão nos ouvindo, que vai ouvir, que vai ficar gravado, eu quero que vocês clicam, se inscrevam nesse canal. É o primeiro episódio das meninas que vai estar aqui falando sempre sobre a saúde do animal. Então, clique aí com a gente, fica com a gente. E como ela disse, né? É um verme comum. É um verme que dá em aves, assim, mas é um verme mais comum, ou seja, praticamente é muito mais fácil encontrar nas aves, né? E eu queria saber também, Gabi, que eu tenho certeza que quem tem criação de aves querem saber como ocorre essa infecção, para que o proprietário, aquele que cria, né, o criador dessas aves, ele possa identificar
que a ave está contaminada e está com esse verme, está sendo prejudicada e vai prejudicar também a criação, né? Então, como ocorre essa infecção, Gabi? Então, essa infecção, ela vai ocorrer ali pelos ovos, né, ovos embrionários que vão estar presentes naquele solo contaminado, tanto na água, tanto na ração, né, tanto nas camas ali, onde essas aves vão ser infectadas, né, por essa verminose e vão causar efeitos, né, no gado dessas aves. Então, onde ela vai se tornar adulta e vai prejudicar também na questão das aves de postura, por exemplo, os ovos, né? Então, vão ter prejuízos em relação à qualidade, né? Algumas aves ali vão ser muito afetadas por esse verme, então é muito importante a gente saber, né, como fazer esse manejo adequado. Sim, Gabi, realmente, eh, como a pessoa que cria uma ave, por exemplo, né, Gabi, no quintal de casa, quando muitas roças, muitas fazendas, o pequeno agricultor, criador, né, de aves, o que é que ele vai fazer? Ele tem que realmente ter um cuidado por causa do solo, porque, como eu falei, a galinha caipira ela é solta, muitas das vezes no quintal, então tem que ter cuidado porque a água, a ração, então por quê? Porque além de vender essa galinha, que vai estar com esses vermes, também tem os ovos, né? Porque vende muito galinha de ovo caipira, não é verdade? Então, tem que entender que precisa o solo estar cuidado, mesmo que seja uma galinha caipira, ter um lugar fechado, um lugar exclusivo para ela, não é verdade? Mas, amiga, como é os sintomas? Quais são os sintomas principais, né, para os nossos ouvintes entender, que causa que prejudica, na verdade. Como é que eu vou saber os sintomas? Como é que eu vou entender? Me passa aí um pouquinho sobre os sintomas que cometem nessas aves que está com esse verme, ascaridiose, que tá demais o nome desses vermes, viu, gente? Então, os sintomas, eles são muito específicos, né? Que pode ser uma diarreia, uma letargia, uma fraqueza, né? Penas arrepiadas, quando você vai ver ali sua galinha, por exemplo, num cantinho, que está estranha aos demais ali, né? Então, são todos esses sintomas que vão acometer a ave, né? Então, ela vai deixar de produzir ovos efetivamente e em casos graves pode levar até à morte, né, então causando um prejuízo ali, no setor de de criação dessas. Gente, isso tem que realmente ter um bastante cuidado e realmente você percebe que realmente a galinha, se for uma galinha, ela começa a perder peso, realmente ela começa a ficar fraca. Você vai ver como a gente também quando adoece, né? O nosso corpo ele reage, então a ave também ela vai demonstrar até mesmo, né, pelas penas. E é isso aí, né, Gabi? A gente também tem como prevenir, tratar esse verme, Gabi, ascaridiose? Tem como tratar, prevenir, passar para os nossos ouvintes, né, para as pessoas que estão aí, que têm essas aves e que têm essa criação de aves, que eles possam entender aí a necessidade, como prevenir e também como tratar, né, para não ter esse prejuízo tão grande que a gente quer vender a ave com saúde, né? Então, um dos fatores que é muito essencial é o manejo, né. Então, uma boa higienização do local, a gente vai ver ali, eh tem que limpar, principalmente a cama, né, onde a galinha fica, por exemplo. Então, a água tem que ser de qualidade, a ração de qualidade, a gente tem que retirar quando tiver fezes, né? Superlotação é muito importante, é ruim a superlotação, que pode causar também essa infecção, né? Tanto pela questão também de insetos, né, ratos, algo do tipo assim, animais que vão lá, né, que podem causar essa contaminação cruzada. Então, é muito importante a gente fazer esse manejo adequado, né, de forma eficiente, contatar sempre o veterinário, né, para tirar as dúvidas do que pode usar, que não pode sair comprando aí, né, qualquer isso, se medicando sozinho, comprando qualquer remédio. Então, é isso. Tem a veterinária para isso, né, amiga? Exatamente. E a prevenção?
E a prevenção? Tem, como você falou, né? Não ficar se medicando o animal sozinho e começa a colocar até remédios que é de ser humano e de dosagens altas e acaba até prejudicando a ave. Então, qual tipo de tratamento, né? Qual o remédio adequado você, veterinário, aí indicar para o pessoal usar o remédio certo, viu, gente? A gente vai estar utilizando ali, né, os antihelmínticos, como vou citar aqui o albendazol e o levanizol. Um nome bem dificilzinho, mas são esses medicamentos, né, que vão estar sendo utilizados nesse caso, né? Não é que toda verminose vai ser usado, né, tratada com eles, mas especificamente essa é utilizado esses dois medicamentos. Isso é bacana. Então, você que cria aves, você que sabe, tá ouvindo a gente, já fica aí, ó, atento. Se sua ave tiver fraquinha, começando a perder peso, tá com diarreia, você já começa logo, chama o veterinário para dar uma olhada nas suas aves, para você não ser prejudicado, para você ter seus ovos saudáveis e principalmente, se tiver os sintomas, você entender que pode dar esse remédio, já sabe, né? É o albendazol e o levamisol para sua ave, para sua ave. Vamos, Gabi. Agora, gente, a gente tem outro verme, não é? Que também vamos falar sobre esse verme, também vamos falar sobre a transmissão, sobre os sintomas e como prevenir e tratar. Então, são 4 tipos de verme que dão em aves. Então, esse primeiro é esse medicamento e essa forma de cuidado. E agora vamos falar sobre o capilariose, que dá também nessas aves. Fala um pouco, Gabi, esse verme. Então, a capilariose. Hã? A capilariose, ela vai ser causada agora aqui pelo verme, né, do gênero Capillaria. Então já é diferente do que a gente falou lá atrás, né, do verme. E vai afetar o quê? Principalmente o sistema gastrointestinal dessas aves. E o outro era o intestino, Isso, né? Esse já intestino é delgado. já Esse fica no caso já, estômago mesmo. gastrointestinal. Isso. Então, gente, o outro dá no intestino, já fica mais lá pro intestino. Esse é pro gastrointestinal, ou seja, no gastro que é o estômago, não é, Gabi? Então, assim, Gabi, me fala como ocorre a transmissão desse verme também, para as pessoas terem um cuidado, né? Então, aqui é muito interessante porque esse verbo ele vai ser transmitido ali pelas fezes contaminadas. Então, essa ave vai ser contaminada pelas fezes quando a gente tem uma superlotação, por exemplo, um manejo inadequado. Então, é ruim, né? Essas aves vão ser infectadas, né, por essa verminose. Então, essas aves vão ingerir, né, esses ovos, vão ser contaminados ali, vão ciscar, por exemplo, no chão onde elas estão, ingerir, vão ser contaminadas e vão se infectar, né, pelo ambiente ali. Então, por isso que é importante o manejo, né, e a questão do cuidado da higienização. Na verdade, gente, eu acho que é igual ao ser humano, né? Pega realmente no ambiente, principalmente ali na terra, no solo, sobre os outros fezes dos outros animais. Então, verme é verme, gente. Essa transmissão aí não precisa nem perguntar mais. E como o Gabi falou, né? Então, realmente é pela contaminação, principalmente do ambiente. Por isso que eu acho assim, vamos dar atençãozinho, principalmente vocês aí, que tem aquela criação de roça mesmo, do natural mesmo, é onde vai precisar mais de cuidado, não é verdade, Gabi? Então, assim, e quais os sintomas, Gabi, desse verme também, para a gente saber que, né, que como cuidar quando a gente vê, ixi, deixa eu cuidar da minha ave, porque estou vendo sintomas do verme capilariose. Eita, é difícil, gente. Então, é diarreia, perca de peso, né, as penas arrepiadas, como a gente viu na outra verminose, só que aqui vai ser um pouco diferente, né, porque certos tipos de verme, né, desse gênero, essas aves que são infectadas vão ter dificuldade ao engolir, né, quer dizer, o processamento da alimentação, então vai ter essa dificuldade, porque, né, esse verme, né, digamos assim, vai afetar tanto o esôfago, né,
quanto o papo daquele animal. Então, por isso que vai ter essa dificuldade de deglutição, né? Então a gente já percebe que tem uma diferença do outro, né? Então ela já vai ter dificuldade para comer e ela vai começar a dar de ver na hora. Minha galinha não está comendo, minha galinha não consegue engolir porque o papo aqui, né, realmente pode inflamar, pode demonstrar realmente alguma diferença. Isso realmente já é um sintoma que dá para você que cria essa ave já perceber logo que tem algo errado. Gabi, como prevenir e tratar também esse verme? Passa um pouquinho para o pessoal aí, para a gente, todo mundo já ficar aí ligado e não perder, né, as suas aves. Temos que fazer aí fundamental, né, o manejo sanitário adequado, né, a limpeza do local e em relação também o contato com essas fezes contaminadas. Então, como que a gente pode fazer, né, na propriedade para que isso seja evitado, né, que é importante. Então, esse tratamento ele vai envolver, né, alguns medicamentos como antihelmínticos, como fenbendazol e a ivermectina, que é muito conhecida aí também, né, pela população. Olha, gente, então tá a dica aí. Vocês que têm aves, fiquem atentos. A gente está falando sobre verminoses em aves, principalmente em aves de postura, que tem criação, que tem ovos, que vende os ovos, o ovo caipira, o ovo de codorna. Tem que ter esses cuidados, tem que ter essa preocupação. A gente vai falar agora, gente. Tirou a dúvida, gente. Se tiver alguma dúvida, você que está com a gente, coloca as perguntas. Vou colocar o Instagram das meninas aí embaixo para vocês falarem com elas pessoalmente, tirarem as dúvidas. Mas vamos lá. A gente vai falar agora com Cátila e ela vai falar sobre o hetereca. Gente, que bafo. Olha aqui, gente. Heterakiase. Gente, é muito chique esse nome. Vou até falar inglês aqui agora em aves, né, Kátia? E Kátia vai falar um pouco sobre esse verme, que é o primeiro verme que ela vai falar. Fala um pouquinho aí, amiga. Exatamente. Que nomezinho, hein? É a heteraquiose. Ela é causada por um nematóide Heteracis gallinarum. Que nomezinho complicado, viu? Que afeta principalmente o seco das aves. Como a Gabi falou, o seco é mais o intestino delgado delas. O impacto desse verme, Cátila, que causa, né, que ele fica, como é que isso impacta tanto na ave? Para a gente ter assim, poxa, minha ave, vou perder minha ave. A pessoa vai olhar, o que é que impacta mais? Me fala como impacta esse verme, na ave, na verdade, né? Então, ele é um vetor da estomaníase, né? Que é uma outra doença que principalmente as pessoas que têm criação de aves em casa vai conhecer, que é mais a doença da cabeça negra, que ela é mais acometida principalmente em perus. Quem cria perus, fica a dica aí, viu? Ixi, gente. Então a gente que é um peru no Natal, vamos procurar saber onde está sendo nossos perus estão sendo criados, né? Porque realmente é uma doença que dá grave, né? E principalmente em perus. Então quem come peru aí já analisa onde você está comprando seu peru. E como as aves se infectam, né? Então como essas aves elas podem ser infectadas? E principalmente um peru. Eu creio que também a gente sabe que verme dá o meio ambiente ali, pisou, o cocô, essas coisas. Então fala aí, amiga. Então, assim como as outras verminoses que a Gabi também falou, elas são praticamente padrão. São por ovos, são por fezes ingeridos, pelo solo e também por hospedeiros intermediários, né? Como minhocas. Então, varia muito. Então, a maioria são tudo padrão. Gente, e engraçado, quem nunca viu uma galinha com a minhoca na boca, né? A gente podia ter colocado uma foto ali. Galinha, peru amam a minhoca e é um dos hospedeiros, né, intermediários, é a minhoca. Então vamos ter cuidado aí na sua criação, observa direitinho o local, o ambiente, para que a sua ave não venha ser infectada. Se tiver minhoca por perto, cuidado. Amiga, Kátia, e quais são os sintomas também que essas aves que tá com esse verme, né? Vou falar de novo em inglês, é heterakiase, não é isso? Heterakiase. Quais os sintomas, meu anjo? Um dos principais sintomas aí
é a diarreia, perda de peso, a inflamação, né, no intestino. E algumas apresentam também aquelas perdas arrepiadas e pode causar também lesão no fígado. Gente, ficou mais grave, né? Quem já comeu fígado de galinha? Não dá não, tem que cuidar. Vamos então, quais são as lesões, né? Porque eles falam que esse é tão forte, esse verme, ele tão prejudica tanto. A galinha tá aqui, a gente vendo aí todo tempo falando como pega, né? Mostrando aqui na tela. A lesão, quais são as lesões, né? Mais fortes, assim, causadas, Cátila, por esse verme? Então, né, apresentam dois tipos de lesões. A lesão hepática, que ela é causada no fígado, que pode ocorrer a necrose, que é aquele fígado que aumenta de tamanho, pode apresentar cor amarelada ou esbranquiçada. Então, quando a gente acaba matando essa ave, até para o próprio consumo mesmo, a gente pode perceber alteração no fígado ali. E a outra lesão também é no intestino, onde vai apresentar ulcerações, a mucosa intestinal, aquela necrose mesmo no intestino do animal. Gente, vocês que estão com a gente, tá dando para entender? Olha só, tem que ter muito cuidado com a sua ave, porque através dela você também se alimenta e também ganha seu dinheiro, né? Então, assim, precisa ter esses cuidados. E eu quero falar para vocês aqui também que precisa ter prevenção e tratar, né? Então, como prevenir e tratar desse verme tão perigoso para pegar logo, deixar lesões até no fígado, né, amiga? Fiquei até com pena da galinha aqui agora. Então, né, a biosseguridade em primeiro lugar, gente, segurança em primeiro lugar. Evitar contato com o solo, controlar a presença de minhocas, que são esses hospedeiros intermediários, e principalmente higienização de tudo do local. É, o tratamento também é feito com antiomíticos, né? E são aqueles medicamentos que inem essas infecções mais severas, né? A Gabi falou de dois medicamentos e eu vou entrar com um agora também, que é o Sanagogo. Ele é ótimo também para todos esses tipos de verminoses. Então fica a dica aí, vende todas as casas agropecuárias. É isso aí, gente. Então sempre vai ter uma medicação, sempre vai ter um tratamento, mas o melhor é prevenir do que remediar. Então, se você tem como prevenir, evitar chegar a esse ponto de estar acontecendo esses vermes nas suas aves, previne, cuida do ambiente, tenha um cuidado, tenha um carinho e vai dar tudo certo. Mas também vamos falar, né, Kátia, sobre cingamose que também dá em aves, é outro tipo de verme. Esse eu creio que é um dos últimos vermes que vamos falar hoje, e que foram muito importantes, todos os quatro, e realmente são que prejudica a ave, prejudica a criação, prejudica a produção, tanto da ave quanto dos ovos. E então vamos falar sobre o cingamose também, e fala um pouquinho pra gente, Kátia. Então, a cingamose, ela é causada pelo vírus Syngamus tracheae, ou seja, é o vírus, o verme da traqueia, na verdade, né? Então, aí são vermes adultos que grudam na traqueia do animal, da ave, dificultando a respiração delas. É também conhecida como a doença da ronqueira. Quem trabalha em fazendas pequenas assim, que já tem um conhecimento maior, sabe o que a gente está falando. Gente, deixa a ave rouca. Esse verme eu nunca ouvi falar. Imagina se tivesse em adulto, era morta. É demais. Kátia, exatamente. Os vermes adultos vivem, né? Então, assim, como ocorre essa infecção? Você falou, né, que ele vive na traqueia, onde praticamente sai ali, né, a voz do animal. Na verdade, ele vai gritar, vai ficar rouco, porque você vai logo perceber. Mas como ocorre essa infecção desse verme na ave? Então, assim como os outros, esse também não é diferente, porque ele também acomete por hospedeiros intermediários, por larvas presentes no ambiente onde é que a ave vai estar ali. Então, todos esses, como minhocas, insetos, tudo por hospedeiro intermediário, e também pelo solo, por tudo. Gente, como eu falei, é melhor prevenir do que remediar.
Então vamos cuidar principalmente do ambiente, não é verdade, meninas? Para que esses vermes não venham prejudicar as nossas aves. E quais são os principais sintomas, Cátila? Como ela é um verme da traqueia, a primeira coisa que a gente pensa é na respiração, né? Ou seja, ela vai ter uma dificuldade de respirar, vai ter um chiado, tosse, esse movimento exagerado do pescoço, por exemplo, ela tá querendo tossir ali, ou então tentar respirar, igual a gente quando a gente fica com falta de ar, a gente fica tentando movimentar a cabeça, levanta, abaixa, então ela com elas também não são diferentes e até algumas infecções mais graves pode causar asfixia e até a morte do animal. Gente, isso é forte. Então, assim, como a gente está falando o tempo todo, né, que é melhor prevenir do que remediar, e isso é muito grave. A gente pensa que é um verme simples, e olha, é acometido justamente pelo ambiente, pela forma de você cuidar da sua ave, de ter todo um carinho, um cuidado do local, porque assim, principalmente quem mexe, o pequeno criador de aves que tem no seu quintal, no seu sítio, principalmente essas pessoas, porque eles ficam livres. Onde é que não tem uma mosca? Nesses lugares é muito, então procure também saber como, né? A gente tem que dar um jeito de prevenir tudo. Vamos sumir com as moscas, tentar evitar o máximo para ter um cuidado naquele lugar. Então, como você falou, né? Como prevenir e como tratar essas aves desse verme tão perigoso. Primeiramente de tudo, higienização do ambiente. Tudo hoje é higiene, é limpeza, é exatamente os cuidados e principalmente o controle de insetos. O tratamento também não é diferente, é tratado com antielmínticos como levamisol, ivermectina, o sanagogo também. Então, todos esses são são essenciais também para o tratamento dessas aves. Meninas, gente, olha vocês que estão aí com a gente. É o primeiro episódio podcast Saúde Animal. Estamos falando sobre verminoses em aves. Então, eu vou dizer para vocês, eu creio que vocês tiraram a dúvida. E quem continuar com dúvida, fala com a gente, fala com as meninas, na verdade, porque, gente, eu estou aqui só para entrevistar essas maravilhosas, essas estudantes de veterinária. Então, vamos encerrar. Eu quero que você deixe aí uma mensagem para os criadores de aves, deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, encerrando aí com a mensagem de vocês para esses criadores aí de aves, para ter esse cuidado, esse carinho. Manda aí a mensagem, meninas. Vai aí, Cátila. Essas verminoses em aves são um desafio sério para a sanidade avícola, viu? Que ela não impacta só no pequeno produtor, mas também no grande produtor. Elas podem causar uma queda de produtividade alta, piora a conversão alimentar, que as aves ficam sem comer, pode resultar em desnutrição, mortalidade, prejuízos para os produtores, para nós também que consumimos e também para a indústria, né? Então, isso sem falar na qualidade dos ovos, né? Que é muito importante a gente manter essa qualidade, né? Dos ovos. Então, é uma questão também de saúde. E outro estudo que foi publicado, né? Há 2 anos atrás pela Embrapa, aborda a questão que aproximadamente em torno de 63%, gente, olha só, dos plantéis de aves brasileiras, né, as eumitoses apresentam uma prevalência, principalmente em sistemas intensivo, extensivo, né, o sistema ali de quintal. Então, mesmo que passe despercebido, são fatores que a gente tem que estar ali de olho. Então, é uma questão de saúde, é uma questão onde envolve a tríade, né, animal, ambiente ali, tanto a natureza. Então, a gente tem que estar sempre atento, né, fazendo todos os protocolos necessários, principalmente o bom manejo, né? Então, é essencial tudo isso daí. Justamente, né? A prevenção e o controle estratégico são fundamentais. E principalmente as medidas como o manejo adequado, gente. Principalmente manejo, limpeza, os controles de vetores, que são esses hospedeiros intermediários,
o uso correto dos medicamentos, fazem toda a diferença para manter uma ave produtiva e saudável. E quando a gente negligencia, né, esses fatores, então, a gente não está apenas, né, comprometendo esse bem-estar animal, mas também a nossa saúde, né, o setor de segurança, né, em relação à segurança alimentar, à segurança dos alimentos. Então, é muito essencial, esse critério da gente estar ali, né, fica o recado aí para todo mundo que a chave do negócio é fazer o quê? O sucesso na produção é a gente fazer um bom manejo, né, fazer todos os protocolos adequados e isso, as práticas, né, e são indispensáveis para a gente evitar uma perda também, né, ali numa indústria grande, numa indústria pequena, você aí, um fazendeiro. Então, é isso, pessoal. Ó, todo mundo aí, curte, comenta, compartilha esse podcast. Estamos aqui para responder as dúvidas de vocês. Espero que vocês gostem, né, do que a gente abordou aqui. E que realmente possam tirar a dúvida de vocês e que vocês possam entender a importância do cuidado de prevenir em vez de remediar a sua criação de aves. Então, obrigado a todos vocês, boa noite, até o próximo episódio.